Glória a Deus. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Ó, lugar bom da gente vir. É a missão. Hoje é a festa da pastora Mirna, a mãe da missão. É a mãe da missão. É a mãe da missão. E ela sabe que é. Não consegue sair daqui. Ainda agora eu vi uma coisa que eu não pensei de... Vou falar onde eu for. Eu vi o marido oferecendo uma viagem internacional para ela, para o Dia das Mães. Ela disse, não, mas eu não posso. Para vir aqui. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-las a abrir a Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Vamos falar hoje de duas mulheres tão conhecidas nossas, né? E tão queridas, por que não? Primeiro do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículo 39. No versículo 26, desculpa. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como se fará isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade da Judeia, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação, tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Aqui nós temos um momento grandioso, um momento tremendo da ação de Deus com os homens. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todo o universo. E havendo criado todas as coisas, Ele passou a limpo a sua obra. E a Bíblia diz, e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus agora diz, façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Agora sim, Deus vai se deleitar mais ainda, porque tudo até agora Ele criou pela sua palavra. Agora Deus fala,
Deus se curva, Deus toma o pó da terra, Deus toca, Deus faz o homem no formato que estava no seu coração, e não apenas isso, mas Deus se liga ao homem de forma espetacular. Ele se conecta ao homem soprando o interior dele, dentro do homem pelo sopro, e forma essa corrente de vida espiritual, o ar que sai de Deus para dentro do homem. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem estava ali, Deus passou todos os animais na frente dele para ele dar os nomes. Deus passou os animais em pares e o homem foi dando o nome e chegou à conclusão que cada macho tinha a sua fêmea, mas ele se viu sozinho. Então o coração do homem clamou pela sua fêmea, porque ele viu que todo macho tinha uma fêmea, mas ele não tinha. Então o coração dele veio o clamor. No coração do homem surge pela primeira vez uma necessidade. E a necessidade era da fêmea. E Deus, que é o Deus que supre sempre a necessidade e não a vaidade, Deus, então, olhando a necessidade do homem, diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus faz o homem dormir. Eu gosto dessa parte. Deus faz o homem dormir, porque o homem acordado ia dar sugestão. Então, ele faz o homem dormir e tira uma costela do homem e faz a mulher. E quando a mulher está pronta, Deus segura a mulher aqui e acorda o homem lá, e Deus entra com a mulher. Vocês já sabem qual é a música, não é? Como é? Tchum, 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 tchum. Essa cena vai ser repetida no último capítulo do último livro da Bíblia, Apocalipse. Quando o Espírito e a noiva dizem: vem, para o noivo, né? Entra Deus e a noiva, o Espírito e a noiva dizendo não para Adão, vem para Adão, quero noivo. Tudo bem, nós sabemos tudo o que aconteceu. Tudo. A conexão vai ser quebrada pelo pecado. Então, pelo pecado vem a morte. E quando Deus, que se deleitava com aquele casal todos os dias, a Bíblia diz que ele visitava o casal pela viração do dia. Vocês já pensaram? Estava ali Adão e Eva se deleitando com Deus. Quando Deus ia embora, aquele casal ficava na expectativa pela próxima visita. Um dia Deus chega, não tinha ninguém esperando por ele. E Deus então vem atrás do homem. Isso eu acho que é algo que me conforta demais. É ver como Deus sempre vem atrás. É Ele que vem, é Ele que busca, é Ele que quer, é Ele que toma a dianteira. Não é? Porque nós ficamos numa situação tão difícil, mortos. Nem clamar por Deus nós poderíamos, porque morto não clama. Então ele vem atrás de Adão e clamando: Adão, onde estás? E Adão diz para ele: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu tive medo. O que aconteceu? Que ontem ele se deleitava na presença de Deus, hoje ele diz: tua presença me causa medo. Pecado. Então, nós sabemos tudo o que aconteceu. E como Eva deve ter se sentido, eu não vou fantasiar aqui, mas quando Deus disse para Adão: quem te fez saber que estavas nu? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Naquela hora, ele se distanciou tanto de Eva. Ele se colocou tão distante de Eva, ele descobriu totalmente Eva. Você pode imaginar o que é isso? Descobriu. Deus, o Senhor me deu uma mulher que me levou para o mal, a culpa é sua e dela. Eu estou legal. Nu. Entende? Então,
Deus olhou para Eva e perguntou para ela: o que é isto que tu fizeste? Eva, se fosse eu, teria dito: ele comeu porque quis, não obriguei. Mas ela não era assim. Ela disse para ele: a serpente me enganou e eu comi do fruto que o Senhor disse para não comer. Você viu o que é uma mulher? Isso é uma mulher. Isso é uma mulher. No pecado, mulher. E Deus olhou para Adão, falou um pouco com ele. Mas quando Deus aqui se vira para a mulher e para o diabo que estava travestido de serpente, falou com os dois. E entre tantas coisas, Deus disse: eu vou tomar a dianteira. Eu vou assumir esta briga. Esse negócio agora é comigo, porque já tinha acontecido o primeiro pecado no céu, aonde o arcanjo Lúcifer, né? O arcanjo Lúcifer, ele liderou uma rebelião contra Deus, trouxe um terço dos anjos. Os anjos viraram demônios, ele se tornou Satanás, mas Deus não moveu uma palha para redimir anjo nenhum. Mas na hora que o homem cai lá no Éden, Deus abre a boca, proclama, grita e assume: eu vou colocar uma briga entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá o calcanhar. Mulher, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Desde aquele momento, a gente sabia que ia nascer um homem nascido de mulher, aqui que ia esmagar o domínio de Satanás. E esta promessa foi dada a Eva, foi dada à mulher. A mulher foi expulsa do Éden, sim, mas ela não foi expulsa de mãos vazias. Ela trouxe uma promessa, ela trouxe uma direção, uma esperança, uma direção para ela olhar, um sonho. A mulher saiu de lá expulsa, mas ela tinha um sonho, um coração vazio, uma visão maior. E passaram-se os anos. Muita coisa Deus foi preparando, porque naquela hora Deus prometeu Cristo. Cristo. Muitas vezes nós falamos as coisas de forma tão repetitiva que não prestamos atenção. Lá no Rio, o meu projeto é bem na base do Cristo Redentor. Quem vai para a estátua do Cristo passa no Mirante Dona Marta. O meu projeto é no Morro Dona Marta. Então, eu sempre pergunto, as crianças dizem estalta. É a estátua do Cristo, dizem estalta. O que é Cristo? Ah, irmã, não sei. E Redentor? Também não sei. Mas é Cristo Redentor. Cristo é solução. Cristo é solução. Deus prometeu trazer a solução. A solução para a humanidade que toda morreu. Não se enganem, meus irmãos, este mundo todo é um cemitério. Só ressuscita no Espírito quando se entrega a Jesus Cristo. Então ali Deus prometeu o Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus cantou, disse, anunciou pelos profetas e tudo. Ele veio anunciando esse Cristo, ele veio anunciando esse Filho, ele veio anunciando esse homem, ele veio anunciando essa solução. E quando chega no momento certo, Deus vai usar duas mulheres. Isso para mim é maravilhoso. Como mulher, isto é uma redenção.
Deus vai começar o Novo Testamento usando duas mulheres, duas gerações, uma velha e uma nova. Quero parar aqui para dizer que eu não estou falando mal de Isabel, dizendo que ela é velha. Foi o anjo Gabriel que disse. Está escrito aqui. Ele diz para ela: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Culpa do anjo Gabriel. Está escrito. Deus vai começar. Primeiro de tudo, ele vem falar com Zacarias, o sacerdote que estava no seu turno, e toda aquela conversa nós já sabemos. E depois que ele tem essa conversa com Zacarias, Isabel fica grávida. Isabel estava numa situação já de tanta idade que ela se escondeu. Ela não disse para ninguém, e ela era estéril. Ela era considerada uma mulher estéril, quer dizer, naquela época era uma vergonha, era uma humilhação. Uma mulher que não engravidava, ela fazia má propaganda do marido, ela dizia que o marido não dava no couro. Por isso, os homens queriam uma mulher que tivesse filho, porque ficava boa para a fama deles. Então, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses. Ela não disse para ninguém que ela estava grávida. Ela ficou quietinha. Mas o anjo Gabriel, quando vai falar com Maria, entre tantas coisas, ele diz: olha, Isabel, tua parenta, ele que entregou. Foi o anjo Gabriel que falou com Maria, que este é o 6º mês. Isabel, grávida de 6º mês. Bem, o anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, vai falar com Maria. Primeiro, Maria, a Bíblia diz que ela era desposada. Significa que ela já tinha assinado um documento chamado Ketubá, porque naquela época o casamento em Israel era assim: o pai do moço, o pai do rapaz é que tomava todas as providências. Ele via onde tinha a moça, qual era o dote, quer dizer, qual era o preço. E quando ele mandava o filho descer, estava tudo pronto. O filho ia, entrava na casa, isso é muito importante, eu me lembro de já ter falado isso aqui. Ele entrava na casa da moça, reunida a família, ele pagava o preço. Eles contavam ali o dinheiro, as joias, o que fosse. Depois, eles assinavam um documento. O rapaz assinava o documento e a moça também. Esse documento se chamava Ketubá. Aí se via uma taça de vinho, eles bebiam o vinho. A primeira parte do casamento estava celebrada, estava pronta, mas ele não levava a moça com ele. Só que aquele Ketubá valia por uma certidão de casamento. Só que ele não levava a moça, ele voltava para a casa do pai dele, onde ele ia receber um pedaço de terra para ele construir o Rupá, que é a casa onde ele ia morar com a moça. Só que a moça ficava em casa, ela ia cuidar das coisas dela, nunca mais ia dormir de pijama, porque o rapaz podia vir buscar a hora que ele quisesse, que ele já tinha comprado, o produto era dele. E ela tinha que manter uma candeia do lado de fora da porta, sempre acesa. Todos que passavam ali sabiam que ali tinha uma virgem que estava desposada, não é? Que ia ser levada. Bem, o caso de Maria é esse: ela estava desposada, ela já tinha assinado Ketubá com José, ela estava noiva. De uma hora para outra, ela entra em algum cômodo da casa e me aparece o anjo Gabriel. Lógico que essa moça ficou assustada. Não sei se você já observou. Todas as vezes na Bíblia que aparece que alguém tem uma visão espiritual, o anjo diz: não temas. Por quê? Significa que a pessoa ficou amedrontada. Lógico. Ainda tem gente aí querendo ter visão espiritual.
Mas não tem problema, cada um com seus desejos. Então Maria ficou assustada. E o anjo disse para ela: não temas. E o anjo simplesmente, entre tantas coisas, comunica a ela: ó, você foi escolhida para ser a mãe do Messias, né? E você vai ter um filho. Maria pensou para lá, pensou para cá e disse: eu, hein? Que história é essa? Como é que eu vou ter filho se eu não tenho relação com homem nenhum? Maria não era boba. Ele pegou, o anjo olhou para ela e deve ter pensado: ô Maria, você está por fora? Está por fora, Maria? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Vou parar aqui para fazer um negócio. E vocês vão me ajudar. Vocês lembram lá no início da criação? A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Veja que coisa feia. A terra lá embaixo, sem forma, amorfa, vazia, trevas, quer dizer, era um caos. Mas o Espírito de Deus pairava aqui em cima. Para quê? Ele tomava conta, não dizia nada. Estava lá tomando conta. Até a hora que Deus veio com a palavra. Quando Deus veio com a palavra, Deus disse: haja luz. Houve uma explosão. A palavra caiu ali, houve uma explosão, o caos foi embora, o cosmos começou. Por quê? Porque a palavra veio coberta pelo Espírito. Daí em diante, tudo que Deus vai fazer é palavra mais Espírito igual explosão de vida. Se você lembrar, como aqueles discípulos de Jesus Cristo, eles estavam encharcados da palavra, eles estudavam a palavra com Jesus, aprendiam tudo. Você lembra que no dia de Pentecostes, Pedro, ele citou Joel de cor. Ele não disse assim: João, vê ali onde está um livro do profeta Joel. Não, ele disse: e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor. Ele diz a profecia de cor. Eles estavam encharcados da palavra quando Jesus foi embora. Só a palavra. O próprio Jesus disse para ele: permaneçam na cidade. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque agora vocês não vão poder fazer nada, porque vocês só têm a palavra. Entendeu? Era só a palavra. Eles tinham a palavra toda, mas eles eram confusos, eles eram brigões, eles eram terríveis. No dia de Pentecostes, eita, o Espírito vem com tudo sobre essa palavra que estava no coração deles. Houve uma explosão de vida em cada um deles. Eles abriram aquelas portas, nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que eles botaram o mundo daquela época de cabeça para baixo, porque o Espírito vem sobre a palavra que já estava lá. Houve explosão de vida. Contar para vocês, 3 anos com Jesus, com a palavra, não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito Santo. Festa, o Espírito sobre a palavra. Então vocês entenderam aí? O Espírito sobre a palavra que já estava a explosão de vida. Agora o anjo Gabriel, voltando para o nosso assunto, vem e diz para Maria: terás um filho. A palavra caiu no ventre, estava lá. Ela diz: como se fará isso? Eu não conheço varão. Eu não tenho relações com homem nenhum. O anjo deve ter pensado assim: ô Maria, você não está sabendo, não? Só preciso o Espírito cobrir, porque a palavra já está aí. Ela diz: como se fará isso, tadinha? Maria não sabia. Aí, ele diz para ela: Maria, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Você permite, Maria? Você permite? Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, explosão, Jesus. Jesus, Espírito sobre a palavra. Agora, a garota está com o rei na barriga. Ela agora está grávida do Filho de Deus. Ela é jovem, mas o anjo entrega uma bagagem para ela. Ei, tua parenta Isabel está grávida já de 6 meses, Maria. Maria, ele disse, concebeu na sua velhice, mas Maria sabia que Isabel era velha. Maria não foi tão fácil, ela deve ter ficado assustada. Quando o anjo saiu, ela deve ter ficado assim, vendo estrelas, com 2 coisas. Mas que história é essa? Agora eu estou grávida, é do Filho de Deus, e agora Isabel, e ficou para lá e para cá. Mas uma coisa certa, o fato dela agora estar grávida do Filho de Deus, não subiu na cabeça dela. Ela agora tem uma direção, ela pensou em alguém que estava grávida, mas estava grávida na velhice. Minhas irmãs, nós somos mulheres e a grande maioria aqui já engravidou. Nós sabemos que gravidez no 6º mês não é uma coisa fácil. Quando nós somos jovens, agora você pensa, eu aqui, na minha juventude, engravidar. Para que eu vou prestar? Se quando já era jovem ficou difícil, porque vai ficando cada vez mais difícil, difícil para deitar, difícil, a gente chega no 7º mês, já quer logo ver a cara do neném. Então, Maria não pensou nela, Isabel. A diferença entre eu estar grávida, jovem, é muito grande de Isabel velha. Essa moça não pensou nela. Ela não pensou em si como uma mulher muito especial. Ela pensou na necessidade de outra mulher, a quem ela poderia servir, a quem ela poderia ajudar com a sua força jovem. Então, Maria morava em Nazaré, na Galileia. Isabel morava na Judeia. Nós sabemos que a Galileia é embaixo e a Judeia em cima nas montanhas. Naquela época, meus irmãos, 2023 anos atrás, ela arrumou sua trouxa, porque não tinha mochila nem Samsonite. Arrumou uma trouxinha, deve ter pego um pedaço de pão, um odre de água e botou a canela na estrada. Não sei quantas horas, você que já esteve na Galileia, para subir para a Judeia, você nem se preocupou, porque você foi de ônibus ou de carro, mas ela foi a pé. Ela foi a pé. Ela andou. Seguramente esse caminho, todo mundo procurava fazer de madrugada, saía de casa assim, por volta de meia-noite, 1h da manhã, porque era fresco, porque depois ia ficando muito quente. E ela andou, e ela foi, grávida do Filho de Deus, não se sentiu superior, não se sentiu melhor, não se julgou a última cereja do bolo. Chega na casa de Isabel, que ela toca, Isabel vem e diz: de onde me vem? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Porque logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Atenção, 2 mulheres. Deus está preparando o nascimento de Jesus, mas Ele manda primeiro o precursor e Jesus. Os 2 estão no ventre, 2 mulheres, e daqui do ventre de Maria
para o ventre de Isabel existe a comunicação, porque o anjo tinha dito para Zacarias que o filho dele seria cheio do Espírito já desde o ventre. E Isabel traduz: assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Olha, isso, duas mulheres. Deus aqui está anunciando o que Ele vai fazer. Deus está dizendo o que Ele vai fazer aqui na terra. Jesus e João. João, 6 meses mais velho, ainda no ventre, 2 ventres, 2 mulheres. Deus está começando tudo. Deus não chamou Zacarias, Deus não chamou José, Deus chamou Maria e Isabel. Quando nós olhamos essas 2 mulheres, começando, se nós, como nós ouvimos a pastora Mirna dizer, ali em Tito 2, existe um ministério específico para as mulheres mais idosas na igreja. Aqui está escrito: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui nós vemos que as mulheres idosas, ela tem um ministério específico na igreja. Qual é? A de não esquecer que ela já foi jovem. Porque quantas vezes nós, as mais velhas, na igreja, nós existimos para criticar. Criticamos as mais jovens, ou porque elas botaram uma taturana na sobrancelha, ou porque elas botaram uma vassoura nos cílios, ou porque elas fizeram tatuagem. Só falamos. Mas quando é que nós sentamos com uma das nossas irmãs mais jovens para saber como é que ela está? E o marido? E os filhos? Porque ela está hoje passando pelas dificuldades que nós já passamos antes. Pelas dificuldades que nós passamos antes. Eu estou com um neto que está estudando fora do Brasil. Ele vai fazer 18 anos ainda e, logicamente, está todo mundo apreensivo e orando, porque a gente fica preocupado. E eu cheguei numa igreja, eu cheguei em Sarasota e me levaram direto para a casa do pastor. Quando eu cheguei lá, na casa do pastor, botaram minha mala assim, e a esposa do pastor, muito gentilmente, disse para mim: irmã, a senhora vai ficar nesse quarto, e essa é a cama onde dormiu o seu neto, Glemate. Tomei um susto. Disse: meu neto, ela disse: é. A igreja que ele está indo, ele foi lá na igreja, na nossa igreja. Aí eu fiquei feliz. E quando chega de noite, que eu chego na igreja, todo mundo conhecia o meu neto, mas principalmente a filha do pastor, de 15 anos. Já tinha anunciado para ele que eu ia lá. Eu senti ciúme. Eu nunca tinha tido esse negócio de pensar meu neto ter uma namorada. Eu não quis. Na hora eu disse: vá de retro, eu não quero. O menino com 17 anos, a menina linda, eu disse: não quero. Depois eu pensei: meu Deus, um dia isso vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer, mas agora não tira isso, sossega essa menina que está olhando para o meu neto. Fiquei preocupada quando cheguei no Brasil. Lógico que eu fui fazer a fofoca, porque sem fofoca, chamei a mãe dele e disse: você está sabendo? Ela disse para mim com toda outra: ninguém vai levar meu filho assim fácil.
Eu disse, mas você levou o meu. Mas você levou o meu. O que eu quero dizer é o seguinte: o melhor marido do mundo é o nosso filho. Não é o filho da nossa sogra. Porque o filho da nossa sogra, ele tem muitos defeitos, agora o filho da gente não tem. Então, aqui Tito diz que nós, as idosas, o problema não são as jovens, as idosas, olha Tito, é a sensatez. Eu estou por aqui de cansaço. Cheguei do Japão, quarta-feira, estou aqui. Domingo de manhã eu viajo, que eu vou para a Turquia e Grécia. Mas sábado eu vou fazer o almoço lá em casa, capengando, porque é dia das mães domingo. E a minha filha, Nora, em vez de me chamar para almoçar na casa dela, não. Eu estou falando mal dela aqui. Aí você pergunta, quem foi que inventou isso? Fui eu. O que eu quero dizer é que nós, que temos mais idade, nós podemos pensar melhor. Você quer que seu filho seja feliz? Faça o possível para a esposa dele ser feliz. Porque ele gosta dela. E se ela não for feliz, os filhos não vão ser, nem ele. Então, trabalhe pela alegria, pelo bem-estar da sua nora. Quando nós já passamos pelas dores, pelas dificuldades, é mais fácil chegar para as mais jovens e dizer para ela como é que a gente faz. Sente você, aí pode não ter minha idade, mas já passou dos 60, né? Já passou daí, sente para saber, minha filha, o que você está falando com o seu marido, o que você está dizendo para ele, que palavras você está usando, qual o tom de voz que você está usando. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá em Cantares, tem um momento que aquela mulher que veio para Jesus toda apaixonada, oh, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, leva-me a poste, apressemo-nos. O rei me introduziu. Olha aquela mulher, uma entrega total para Jesus Cristo. Pois recuou. Aquele povo que diz assim, agora eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Acabou. Aí, um dia ele vai lá e diz, levanta-te, querida minha, e vem. Olha, eis que passou o inverno, viu? Cessou a chuva, se foi. Olha ali, ó, aparecem flores na terra. No inverno não aparecem flores. As vides em flor exalam seu perfume. Cheira. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ela disse, hein? Já passou o inverno? Ué, eu nem tinha percebido. Então, agora vem comigo, vamos trabalhar. Então, passou o inverno? Passou. Ouve-se o canto da rola. A figueira começou a dar figo, as vides em flor exalam seu aroma. Vamos embora, é primavera. Ela diz, então agora eu não vou ficar mais hibernada, que não é mais inverno, mas agora tem outro perigo. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Olha, agora não é mais inverno, eu posso sair, mas tem outro perigo. Se é primavera, tem raposa e tem raposinha. Está vendo? Quando a gente quer encontrar problema, encontra em todas as estações. Mas eu quero falar rapidamente das raposinhas. O que tem devastado
A nossa vida familiar, minhas irmãs, na maioria das vezes não são raposas, são as raposinhas. Aquela chatice de todo dia, aquela falazinha mole, aquela indireta, aquele silêncio. Às vezes, são essas raposinhas que vão cansando. Teve uma época, ano passado, que o meu coração só vinha de orar pelos maridos das minhas irmãs na igreja. Porque eu estava me lembrando o quanto meu marido sofreu comigo, eu era a santa da casa. Ele sofreu, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Eu não tinha. Então eu fazia tudo achando que eu era joia. Ele sofreu. Eu acho que Deus o levou porque teve misericórdia dele. Porque eu não sabia agir. Era aquela raposinha exigente, para tudo estar bem dentro da minha casa. Tudo que tinha que estar em ordem na minha casa. Por quê? Porque eu sou uma Williams. Então não pode entrar rabada da minha casa. Não entra. O homem era louco por rabada, morreu comendo rabada. Porque dentro da minha casa eu não podia. Eu viajei, ele foi comer rabada, morreu. O que eu quero dizer é que nós buscamos probleminhas para dentro da nossa casa. Buscamos coisinhas que não existem. Não paramos para pensar se aquilo realmente é necessário. Enchemos a paciência dos maridos. Aí você diz assim para mim, a senhora encheu a paciência do seu marido? Acha que eu estou enchendo do meu também? Não sei, estou só avisando. Porque eu não achei ninguém para me dizer isso. Porque, afinal de contas, eu era perfeita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquela mania que você tem de perfeição? Que você tem reclamado com o seu marido o tempo todo? Porque ele não põe a meia no lugar certo. Porque o sapato ele não botou não sei onde. Porque ele sujou a pia do banheiro. Porque ele errou na pontaria do vaso sanitário. Dá um tempo para ele. Não enche a paciência desse pobre, desse homem. Tem misericórdia. Também quando tiver que... Não encha, não. Lembre uma coisa, é o único lugar onde ele pode ser ele mesmo. É o lar dele. Ele pode ter 1000 casas, mas o seu marido só tem um lar. E quando ele chega lá, ele quer ter uma esposa. Ele não quer ter o chefe, o patrão, nem a madrasta. Madrasta daquela madrasta má. Não é boadrasta, não, é madrasta. Procure fazer da sua casa, porque a casa da porta da rua para dentro é sua. Você é a dona da casa. Faça com que a casa seja a sua cara. De alegria, de beleza, de perfume, de bem-aventurança. Faça com que a sua casa seja um lugar onde o seu marido e os seus filhos são abraçados, onde eles se sentem bem. O lar é diferente de uma outra casa qualquer. Esse é o lar. É o lugar onde você tira o sapato, onde você tira a peruca, onde você tira a maquiagem, onde você é você mesmo. Se a sua família já entra na casa pensando, ai meu Deus, ai, lá vai a mamãe brigar, lá vai fulana falar. Não. Tem que ser um lugar onde todo mundo vive em paz, da porta da rua para casa. Porque não vale a pena, eu lhe digo que não vale a pena você gastar tanta energia com raposinhas, com coisinhas. Sabe quanto tempo os seus filhos vão desfrutar desse lar? No máximo 25 anos. Eles vão embora.
Eles vão ter a casa deles. E aí, o que foi que ficou? Pode ser que algum fique até 30. Pode ser que uns saiam 18 para fazer faculdade e não voltem mais. Isso tudo. Esse marido que hoje você acha que ele põe tudo fora do lugar, e quantas vezes você acusa que foi a mãe dele que não educou? Né? Você está tirando a alegria do pobre do homem. Um dia eu encontrei uma mulher, eu estava numa casa, para o final de semana, que ela disse, eu não sei, aquele sofá vai afundar aquele lugar. Eu disse, por que vai afundar? Ele só senta lá. Isso o marido. Eu disse, se fosse ele, levantava o sofá e ia para baixo do sofá. Porque, olhe e pense bem, custava ela chegar lá e dizer para ele, ei, meu chapa, se você for sentar lá, eu deito a cabeça no seu colo. Custava ela dizer para ele, me explique qual é o segredo deste cantinho. Você tem um segredo neste cantinho. Eu tenho observado a alegria que você fica de sentar nesse cantinho. O que é que você tem com esse cantinho? Leve. Outra coisa, tenha senso de humor. Tenha senso de humor. A minha nora me disse, eu dou um prêmio para quem fizer meu lindinho brigar. O lindinho é o marido dela, meu filho. Eles estão brigando e estão lindinho assim. Eu dou um prêmio para quem conseguir brigar com o lindinho, por causa do senso de humor dele. Tem sempre um senso de humor presente. Seja uma pessoa que faz o seu marido rir, que faz os seus filhos rirem. Faça surpresas para ele, alegre o ambiente, pinte de cores a sua casa, cores de alegria. No dia, eu vou dizer para você, um marido, quando ele chega em casa, ele não pergunta onde estão os filhos, ele pergunta, cadê a mulher? Depois que ele vê a mulher, aí ele pergunta pelos filhos. Se os filhos vierem na frente, ele diz, cadê sua mãe? Porque ele quer a mulher dentro de casa, nem que seja para brigar, mas ele quer a mulher dele. Ele casa, um homem não casa para ter filhos, ele casa para ter a esposa. Mulher vai pensando em gravidez, homem vai pensando na esposa. Então é preciso que você aprenda coisas pequenas, porque são essas raposinhas. Vou dizer, pode ser que um casamento não tenha traição. Seja o homem mais fiel, a esposa mais fiel, não tem roubo, não tem violência, nada disso. Mas vai caindo no ostracismo, vai perdendo a beleza, vai perdendo a poesia. Por quê? Por causa das raposinhas. Fica tudo quadradinho. Tudo quadradinho. A mulher é exigente. Ela é exigente porque ela é organizada. E ela se gaba. Eu sou organizada. Cada coisa no seu lugar, para ter lugar para cada coisa. E ela vai enchendo a paciência de todo mundo dentro de casa. E ninguém mais tem prazer. Faz as coisas porque tem que fazer. E na primeira oportunidade se manda. Por quê? Porque a dona de casa é chata. O pior quando ela é crente. Porque prejudica o evangelho. Prejudica o evangelho. Porque, vou dizer, aonde o Espírito de Deus se move, existe uma produção de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Existe essa produção. Como é que na casa de uma mulher cristã, filha de Deus, a situação está tão chata? Raposinha. Cuidado com a sua chatice. Aquela falazinha. Tem uma música de Chico Buarque.
Todo dia ela faz, tudo sempre igual. Me sacode às 3 horas da manhã. É raposinha. Então, aqui Tito nos aconselha, a nós, as mais velhas, vamos estar fazendo um grande trabalho na igreja, se nós cuidarmos das mais jovens, se nós aconselharmos, não criticarmos, porque nós criticamos demais. Criticamos a educação que as jovens dão para os filhos. Criticamos o jeito delas fazer, elas soltam as crianças, elas não educam mais os filhos, e são sempre porque nós fazíamos melhor, fizemos nada, não fizemos melhor, nós cometemos os mesmos erros ou piores na nossa época, precisamos aprender com os nossos erros para aconselhar nossas irmãs mais novas, sem sentir inveja da juventude e da liberdade que elas têm. Isabel não se considerou pior, porque no ventre daquela jovem tinha o seu Senhor, Salvador, e no ventre dela tinha apenas João Batista. Ela não se sentiu inferior, ela não se sentiu pior, ela não quis competir com Maria. Pelo contrário, ela se sentiu agraciada com a bondade e a presença daquela jovem na casa dela. Ela não quis competir. Maria, por sua vez, não se sentiu superior. Ela foi para a casa de Isabel, sabendo que Isabel estava velha, imaginando que a gravidez, a partir daquele momento, ia ser muito difícil. Isabel não ia ter dificuldade para carregar água do poço até em casa, para lavar na potassa as roupas do sacerdote, não é? Zacarias, para fazer as coisas da casa. Naquela idade, Maria se compadeceu, subiu para ajudar. A Bíblia diz aqui que ela ficou até João Batista nascer. No versículo 56 do capítulo 1 de Lucas diz: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Olha, se Maria foi para lá, Isabel estava com 6 meses, Maria ficou 3, Maria ficou até o nascimento de João Batista. Maria não se considerou pior por ser a empregada doméstica de sua prima Isabel. Ela não se considerou pior. Eu fico imaginando aquela menina, aquela moça, grávida do Filho de Deus, indo ao poço, pega a fila para tirar água, para encher, para abastecer a casa de água, cozinhando, lavando, fazendo tudo com alegria, e ela tinha a promessa de Deus no seu ventre. Ela não se sentiu inferior, ela também não tripudiou em cima de Isabel, ela não se sentiu tão importante que não pudesse fazer as coisas. Nós hoje na igreja temos as mais velhas, nós temos a dificuldade com a bênção da internet. Temos dificuldade. Essa semana eu aprendi uma coisa. Eu botei um aplicativo no meu celular. Pode rir, ria. Você vai ficar velho. Eu profetizo. Eu não tinha o aplicativo. Eu sou daquelas que tem que ir no banco, tem que pagar lá, para poder ter o negocinho, para aprender, ainda tiro. Então, tem uma moça que anda, que é minha filha agora, a Ângela. Ela tem que estar fazendo coisa para mim. E ela tem que fazer tanta coisa. Porque, sabe por que eu não aprendo? Eu acusei a ela, apontei o dedo assim: você é culpada de eu não aprender. Porque quando eu peço para você, você faz. Não faça, me ensine. Ela olhou para mim e não disse nada, mas ela já me ensinou mais de 10 vezes.
Então, vocês que estão aí rindo, têm que saber. A gente aprende essas coisas com facilidade. Não aprende, não. Vocês nasceram com um chip diferente. Então, vocês precisam ter misericórdia de nós. Nos ensinar as coisas com calma, dizendo, não faz assim, coisa, agora faz de novo. Agora anota no livrinho de palavra cruzada, anota lá. Vocês têm que ter paciência com a gente, para haver essa boa convivência. Olhe para uma idosa na sua igreja, pense sempre que ela pode ser a sua mãe, ou quem sabe até a sua avó. Então, se nós buscarmos isso é um conselho que Paulo dá aqui no livro de Tito, de como pode ser o convívio das mulheres mais novas com as mais velhas, porque Deus começa o Novo Testamento com essa diversidade e com essa diferença, porque no ventre das duas eles se comunicavam. A Bíblia diz que Maria ficou até o nascimento de João Batista. Será que Maria, quando terminou essa história, ela estava com 3 meses de gravidez? 3 meses de gravidez. O que foi que ela ganhou, estendendo a mão de tal forma? O que é que ela ganhou? Vocês lembram quando essa moça foi grávida para o censo em Belém? Ela nunca soube, na hora que ela estava ajudando Isabel, ela não sabia que ela ia parir o filho dela sozinha numa estrebaria. Mas estando na casa de Isabel, para o nascimento de João Batista, Maria teve que ajudar em tudo. Maria teve que ver tudo e tomar conhecimento de tudo o que acontecia no nascimento de um bebê. Quando ela se viu sozinha numa estrebaria para parir o seu filhinho, ela sabia como tinha que fazer. Eu vou dizer para você, na hora que a sua mão está aberta para dar, ela também está aberta para receber. Todas as vezes que você abre a mão para ajudar, não se esqueça que tem alguém responsável pelo retorno, porque foi ele que disse, dai, essa é a sua parte, dar-se-vos-á, é com ele. Ela recebeu. Hoje nós temos uma situação muito difícil. Eu estava no Japão esses últimos dias e nós estávamos orando porque o Japão tem o maior índice de suicídio e o menor índice de nascimento. E as poucas que ainda engravidam têm a facilidade do aborto. As pessoas lá, 1% de cristãos na população do Japão, e nesse 1% eles contam católicos, evangélicos, mormons, testemunha de Jeová, espírita, tudo. Falou de Cristo para eles é cristão. 1%, 99% não é. Então, tem um índice muito grande de suicídio. As pessoas sobem um monte Fuji, que eles chamam Fuji-san, é o deus Fuji. Para se suicidar lá, é chique. Os jovens, eles entram num carro, fazem a sua festinha dentro do carro e depois soltam o gás letal para morrerem todos juntos. Então, essas coisas não podem ser anunciadas. Mas você se lembra que eles praticavam antigamente o harakiri, essas coisas todas. Então, é uma cultura onde o evangelho está indo de uma forma linda, 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 especialmente por brasileiros, porque aqui no Brasil nós temos as 2 maiores colônias de japoneses, que primeiro em São Paulo, segunda no Pará. Esses descendentes, não é? Eles se tornam filhos de Deus no Brasil, de olhinho puxado. E eles sentem um peso
de intercessão pelo Japão. Aí eles voltam para lá. Eles voltam para lá e começam a formar grupos e vão formando igrejas, e foi para lá que eu fui. E é um campo tão precisando, não é? E eles trabalham muito, porque é uma cultura totalmente diferente. Mas o Evangelho está florescendo de uma forma tão linda. E eu fico impressionada de ver como aquele povo idoso trabalha. E eu fico impressionada de ver a dedicação dos mais jovens com eles. Então, eu fico pensando, será que nós não poderíamos ter uma convivência melhor entre mulheres na igreja? Porque se Deus começou o Novo Testamento com 2 mulheres, não foi com 2 homens, porque antes vem Maria e Isabel, depois vem Jesus e João. Mas as 2 mulheres, com seus ventres, nos seus ventres apontaram para o grande momento que estava. Então Deus sempre vai usar, e Ele quer usar, e Ele fez você para que o seu ventre, a sua geração, seja para a glória dEle. Não tenha medo deste momento. Tem uma potestade muito grande que chegou no Brasil muito antes de você nascer. Mas Deus projetou você para ser mãe, para ser tia, para ser avó da igreja do século 21. Ele vai usar você como mulher. Ele vai usar você com o seu jeito de ser mulher. Ele vai usar você com os seus cílios, com o seu batom, com as suas coisinhas e tudo mais que você gosta como mulher. Não se preocupe. Se você botou taturana na sobrancelha, o que você quiser, desde que seu marido lhe ache linda e você se faça cada dia mais linda interiormente para ele. Seja uma mulher admirável. Persiga isso. Seja uma mulher de mãos dadas com o Senhor. Seja uma mulher apaixonada e apaixonante. Porque mulher, quando não está apaixonada, não presta para nada. Porque a paixão é que nos move. Esse fogo que queima aqui é que nos move, que nos leva para frente. Eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Esse fogo que queima me leva para todo canto e eu vou. E eu não tenho uma dor. Por quê? Porque a paixão é maior do que tudo. Deus usa a nossa emoção. Deus usa muito a nossa emoção. Lembra quando você estava na casa da sua mãe, solteirinha? A mãe dizia, fulano, na hora de levantar para ir para a escola, para o outro lado. Minha filha, para o outro lado. Minha filha, eu já liguei o chuveiro, a água já está na temperatura certa. Era difícil acordar. Um dia apareceu aquele sujeito maravilhoso, você se apaixonou. Aí você casou. Aí você engravidou. No dia que pariu a criança dá um gemido. Você levanta. Se for preciso, você passa a noite. O que é isso? Paixão. Paixão. Você tem um sonho, você tem uma direção, você tem uma força, você não sabe explicar. Pois eu peço a Deus que restaure essa força em você, esse vigor, esse desejo de olhar para frente, essa vontade de ir para frente, de ser melhor e de fazer felizes todas as pessoas que entram na sua casa. É preciso que você se reinvente para fazer seu marido sorrir, para fazer com que todos deem uma gargalhada linda dentro de casa. Surpreenda as pessoas. Faça do seu lar um lugar de honra, um lugar de louvor, um lugar de alegria, um lugar de música. Faça do seu lar um lar
tipo um jardim. Você já viu que no jardim tem flores diversas cores, diversos formatos? Assim que seja a sua casa. E que ali você seja a pessoa que pode dizer: a minha casa é a minha cara. Então, se a casa está triste, é porque eu estou triste. Se a casa está amargurada, é porque eu estou amargurada. Então, é preciso que você, como mãe, como filha, como sogra, como tia, que você se reinvente, mas não deixe que a tristeza, a amargura, o peso venha sobre você. Faça da sua casa um lar onde Deus habita, e aonde o Espírito de Deus se move, existe uma explosão de vida, porque existe a palavra e existe o Espírito. Quando nós olhamos essa situação dessas duas mulheres, Maria e Isabel, eu me sinto tão feliz de ser mulher, porque eu sinto a proposta de Deus na nossa vida como mulheres. Embora o mundo queira desfazer tudo isso, quando eu leio a Bíblia, eu vejo a proposta de Deus com as mulheres. Eu vejo Jesus Cristo, um Senhor, envolvido com mulheres o tempo todo. Eu vejo o que Deus faz através de nós. E sem o nosso ventre, Ele só fez Adão, porque Adão sempre vai representar Jesus, e a mulher sempre vai representar a igreja. Deus deixou para explodir a humanidade só depois que Ele fez a mulher, foi do primeiro ventre. Então, que Deus nos abençoe hoje. Tudo o que Ele botou no nosso ventre, tudo o que Ele fez sair do nosso ventre, que Deus seja louvado e glorificado nos nossos filhos, seja glorificado na nossa casa, e que Deus jamais venha a olhar para nós e sentir tristeza das filhas que fomos. Pai, nós te pedimos fortalecimento para nós sermos tuas filhas agora que está difícil. O Senhor sabia que as coisas iam estar muito difíceis quando o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Agora nós te entregamos este momento, te entregamos as dificuldades, te entregamos as facilidades e te pedimos, Senhor, ser glorificado em nós. Batiza-nos numa unção de alegria muito grande. Enche a nossa casa com o fogo da tua presença e faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Dá-nos a tua paz. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.